Olá, sejam bem-vindos ao canal Graduando Informações. Sou Felipe MB e hoje vamos falar sobre a área de pedagogia com a minha amiga Gisela, que voltou novamente ao canal para falar o que seria a pedagogia, falar das áreas de atuação e um pouco, como tem sido o curso para ela. Olá, Gi, seja bem-vinda novamente ao canal. Muito obrigado por estar aqui. E, para começar, eu quero que você se apresente, fale um pouco de você e fale também, o que seria a pedagogia. A palavra é toda sua. Oi, gente, eu sou Gisela, eu sou estudante de pedagogia. Não é o meu primeiro vídeo aqui no canal, fui eu que gravei o primeiro vídeo com o Fê aqui no canal, que vai estar em algum outro lugar aqui, que eu falei sobre o curso de pedagogia, eu falei sobre o que é ser pedagogo, por que que eu escolhi fazer pedagogia e o que que eu tive no meu curso até então. Esse vídeo é de julho do ano passado, de 2020, agora estamos em outubro de 2021. É, Então eu vou retomar rapidinho o que que é ser pedagogo. O pedagogo ele é um profissional que ele tem como objeto de estudo a educação e os processos de ensino-aprendizagem do aluno. Então, ele é um profissional capacitado para dar aula para crianças na educação básica, na educação infantil e fundamental 1 até o 5º ano, quarta série, em educação de jovens e adultos, nos ciclos básicos também, e tem outras áreas que eu vou falar um pouco depois. Mas no curso a gente sempre aprende sobre o processo de desenvolvimento daquela criança, como que funciona a aprendizagem, como que a criança aprende, as metodologias, as didáticas das diferentes áreas que a gente que a gente tem na escola, né? Enfim. sim, perfeito. Só para lembrar, tem um outro vídeo também que a gente fala sobre as abordagens da educação, tem ah, A outros autores, Montessori, e a gente fez um vídeo sobre Malaguzzi a também. sobre a abordagem montessoriana, e do Loris Malaguzzi, que é de Reggio Emília. Sim, perfeito. Dado esse panorama, eu acho que também é legal falar quais são as áreas de atuação do profissional da pedagogia, né? Eu estava pesquisando, eu vi que tem a área hospitalar, então o que você souber, assim, até o que você tem de conhecimento, compartilhe com a gente, fala o que você sabe, quais são essas áreas de atuação do pedagogo, da pedagoga, o que vocês fazem, né? Até onde você tem esse conhecimento, né? O pedagogo, ele não é alguém que só dá aula, né? Ele não é alguém que trabalha só dentro da escola, porque a educação está em todo lugar. Então, a gente, como o Fê falou, uma das áreas de atuação é a pedagogia hospitalar, que o pedagogo vai trabalhar com crianças que estão fora da escola, estão internadas ou estão com algum problema de saúde. Tem a psicopedagogia, que é uma área bastante conhecida também, que o psicopedagogo não é um psicólogo. Ele pode ser formado em psicologia, ele pode ser formado em pedagogia e fazer uma pós em psicopedagogia. Mas ele é um profissional que ele vai usar as bases da psicologia para entender quais são as interferências no processo de aprendizagem daquela criança. Outras áreas que eu me interesso e que eu sei um pouquinho é que o pedagogo pode trabalhar em museu, pode trabalhar em ONG, e ele pode fazer pós, por exemplo, em arte-terapia, é uma especialização que eu gostaria de fazer um dia, mas que não necessariamente eu preciso ser uma pedagoga, né? Eu posso ser uma artista, uma psicóloga, enfim, mas que é você usar a arte como um processo terapêutico também. E durante a faculdade eu tive algumas disciplinas como educação inclusiva, e a educação inclusiva também é uma especialização que você pode fazer depois, ao ser graduado em pedagogia, né, que você vai trabalhar com crianças com deficiência, né, que são público-alvo da inclusão, dentro de escola ou fora da escola também. Sim, perfeito. Tem um mercado muito amplo, né? Tem uma área de atuação gigantesca, tem até a área empresarial, tem outras áreas, né? Surgindo e cada vez mais precisando desse profissional. Tem a área da cultura, tem o próprio Ministério da Educação. Então realmente uma gama de áreas que existem, né? Dentro Uhum. da pedagogia. Dado esse panorama, eu também queria que você falasse um pouco das matérias, né? Que você teve dentro do curso
Tem matérias que são bem interessantes, né, que você falou, que você aprende, você nem imagina que tem dentro do curso, como matemática, entre outras matérias. Então, eu quero que você fale um pouco dessas disciplinas, né, que você teve dentro do curso e como foi para você, né? Bom, como eu falei no primeiro vídeo, no primeiro ano de faculdade eu tive algumas matérias relacionadas à infância e junto com o estágio com crianças de 0 a 5 anos, né? Então, sobre o desenvolvimento da criança, sobre infância, a construção social, sócio-histórica de infância, né? E no segundo ano era mais focada em Fundamental 1, então eu tive alfabetização, didática de matemática, didática de história e geografia, didática de ciências e, assim, matérias desse meio, né? Das didáticas e do Fundamental 1. Agora, no terceiro ano, eu tive algumas matérias que são de outras áreas da educação, que o pedagogo pode atuar. Por exemplo, coordenação pedagógica, educação inclusiva, gestão escolar, que é uma especialização que o pedagogo pode ter também para ser diretor de escola ou até mesmo dono de escola. E a educação inclusiva é uma das matérias que mais me chamou a atenção, que não são todos os cursos de pedagogia que tem, eu acho, mas deveria. Que eu cheguei muito pensando que eu ia estudar os diagnósticos e que eu ia Sim, estudar as caixinhas, né? Eu falava muito que eu ia estudar as caixinhas, mas eu estudei como sair dessas caixinhas e como ser um bom profissional e não me basear apenas em um diagnóstico, porque às vezes você não vai ter um diagnóstico, mas o que aquele profissional tem que tentar fazer é ver quais são as dificuldades daquela criança, quais são os impedimentos, as barreiras dela e o que você pode fazer para ajudar e para melhorar esse processo de aprendizagem dela. Então, as crianças que são público-alvo da inclusão podem ser deficientes físicos, deficientes visuais, auditivos, crianças com altas habilidades ou superdotação e, e deficiências intelectuais, né? Down, TEA, Williams e outras sim. síndromes desse tipo. Sim, para a gente ver que é uma área bem ampla mesmo, né? Então, o pedagogo, esse profissional, ele tem todo esse conhecimento muito amplo, né? Que você falou, né? Tem um grande repertório, tem que saber lidar com várias situações diferentes, tem esse conhecimento, né? Quem diria, né? Uma área tão ampla. É, eu acho E que o que tem feito muito parte do meu repertório também é entender. Eu tive algumas disciplinas de gestão de políticas públicas, então que a gente estudava alguns documentos. Agora eu estou tendo uma disciplina de currículo, né, planejamento, e que a gente estuda sobre PPP, né, Projeto Político Pedagógico, que é um documento que toda escola tem o PPP, que é um sim, documento que é o que é a base daquela escola, né? Então, que público que ela atende, que ciclos que ela atende, a equipe profissional, os espaços físicos, o contexto em que aquela escola está inserida, o histórico da escola, né, a história, e alguns outros documentos maiores, tipo a BNCC, que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que foi aprovado em 2017, que é a base de currículos das escolas. Então, a BNCC, os currículos das escolas agora estão sendo cada vez mais baseados na BNCC, que é sim, o currículo mínimo, né? O mínimo que as escolas têm que ensinar na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. sim, perfeito. Perfeito, Fada. Perfeito, Gi. E também, né, para encerrar, eu quero que você fale um pouco, né, que agora está numa outra fase do curso, uma fase mais madura, que agora é a área do estágio, né, que tem gerado uma experiência, todo um amplo conhecimento, né, um repertório para a sua formação. Então, eu queria que você falasse um pouco como tem sido para você o estágio, né? Bom, eu falei no outro vídeo que a minha faculdade, diferentemente de outras, né, a gente tem estágio todos os semestres da faculdade, do primeiro ao oitavo. Então, os estágios são em educação infantil no primeiro ano, em Fundi 1 no segundo, nessas outras áreas agora no terceiro, né, de coordenação, direção, EJA, educação inclusiva. E neste momento eu estou cumprindo um estágio em alfabetização, né, um estágio de observação.
e cumpri outros de Fundiu no primeiro semestre. E estar me formando pedagoga em um momento pandêmico é uma experiência muito peculiar, digamos, né? Porque a gente fala muito sobre esse ensino híbrido, que estão falando bastante, que para alguns é uma coisa maravilhosa, para outros pode ser uma coisa péssima, ou enfim, né? Então, eu fiz alguns estágios remotamente também, então eu observava aulas online, que é uma dinâmica totalmente diferente, que as crianças estavam com uma interação muito limitada, né? Então, elas estavam querendo se ver e se falar, e os tempos eram diferentes, as crianças estavam em lugares diferentes, e agora elas estão voltando a frequentar esse espaço que é a escola, né? A educação infantil e o Fundamental 1, pelo menos na escola onde eu tô, já voltaram 100%. Às vezes, se a criança está com sintoma, ela não vai, enfim, mas estão tomando todos os cuidados, né? E é uma coisa muito interessante de ver como elas lidam com isso, né? Com esse retorno, com ficar de máscara e não poder abraçar, enfim. E as metodologias usadas online têm que ser um pouco mais específicas. Eu acho que os professores, tanto de ciclos básicos quanto professores especialistas ou até de faculdade, tiveram que aprender muito durante a pandemia para poder dar boas aulas, né? E eu acho que é uma coisa que vai ficar por muitos anos e que é um aprendizado que vai ficar para sempre, porque cada vez mais a gente vai ter que usar essas tecnologias e esses recursos para dar aula, né? Mesmo que seja presencial, eu acho que o que não é o que está no presencial fica no presencial e o que está online fica no online. Eu acho que Sim, a gente aprende nos dois e a gente usa as coisas nos dois. sim. Então, perfeito. Gi, muito obrigado por toda a sua explicação. A gente seguiu todo o cronograma, né? Todo planejado, né? O que falar. Então, eu queria muito agradecer, né? Por você aceitar meu convite, falar novamente sobre a sua área. Quem sabe no futuro, né? A gente poder gravar sobre a sua experiência com o TCC, já como uma pedagoga, né? Quem sabe uma promessa para o futuro, né? Mas eu queria agradecer por compartilhar, né? Todo esse seu conhecimento e seu repertório. Então, muito obrigado. Eu também agradeço muito. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco mais curto, porque aquele tem quase meia hora de vídeo, mas eu também espero fazer uma parte 3 desse vídeo falando sobre o meu TCC, talvez daqui um ano, eu acho que ele já vai estar pronto, não sei, né? Nem comecei. Mas é isso, muito obrigada, Fê. Eu gosto muito de gravar com você. Obrigado, Fabinha. Tchau.